Olá, eu sou João Borges, presidente da Sociedade Cearense de Pediatria. Sociedade esta que completa este ano 81 anos de fundação. E em toda a sua história, a gente tem não só treinado o pediatra, mas a gente tem também promovido muitas ações que leve não só a educação, mas leve também todas as questões sociais que envolvem a pediatria. E, neste momento, a gente está produzindo aqui o nosso Pé de Prosa, que já está na sua terceira edição, com convidados muito especiais. Agora aqui, ao meu lado, a doutora Ana Maria Cavalcante, que é a diretora de cursos e eventos da sociedade, e o nosso querido André Pessoa, né, uma sumidade nas doenças raras. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, e agora eu passo a palavra para a doutora Ana Maria. Ei, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje no Pé de Prosa para falar sobre os raros, não tão raros. Eu sou Ana Maria, pediatra, já fui neonatologista, estou hoje na direção dos cursos e eventos da Sociedade Cearense de Pediatria e também na segunda vice-presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem enfatizado muito esta questão de cuidar das crianças com mais cuidado ainda, com mais carinho, com mais afeto, e suas famílias, as crianças que mais requerem a nossa atenção. Então, por isso, no dia 29 de fevereiro, que esse ano não temos, daí porque foi considerado o Dia dos Raros, nós estamos hoje nos antecipando com 28 para, exatamente com 3 colegas que cuidam dessas crianças aqui no Ceará, dialogar com as famílias, com os pediatras, com os profissionais de saúde, na certeza de que esse é, sem dúvida, o papel da Sociedade Brasileira Cearense de Pediatria. Olá a todos, inicialmente agradecer ao convite da SOCEP, em nome do Dr. João, da doutora Ana Maria, é uma honra estar aqui, já que eu sou membro da SOCEP há muito tempo, tive o prazer de constituir, né, a diretoria com a doutora Ana Maria, e estar de volta aqui contribuindo é muito bom. Meu nome é André Pessoa, eu sou pediatra, assim, membro da SOCEP, e também eu fiz formação em neurologia infantil e neurogenética pela USP, né, onde eu também fiz o doutorado, em ciências, né? Desde 2008 eu sou médico do Hospital Infantil Albert Sabin, de forma muito honrada, e atualmente também sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, da UFC. Também tenho a honra de ser o coordenador do Departamento Científico de Neurogenética da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, estou aqui muito honrado para responder algumas perguntas, né? Que certamente serão de excelente qualidade, e tentar trazer algum conhecimento e assim, até curiosidades, né, sobre esse mundo dos raros, que é tão importante que o pediatra, né, incorpore, se engaje, já que a gente sabe que 80% dessas doenças raras acontecem na faixa etária pediátrica. Eu eu vou iniciar, Ana, né, com uma coisa que a gente vinha conversando, viu, André, sobre os erros inatos do metabolismo. E a gente tem, na nossa história, e a Ana, eu acho que na época era secretária de saúde, e eu trabalhava no berçário do Hospital César Carlos. E a gente, a partir daquele momento, o teste do pezinho foi instituído, naquela época, apenas com 4 doenças. Né, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muita coisa. Vamos lá. De todas maneiras, sintética, vamos ver. Não, vamos lá. Então, assim, eu acho que primeira coisa, acho que o senhor falou muito bem, como pediatra e os neonatologistas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que os erros inatos do metabolismo, no mundo todo, eles são conduzidos por pediatras, principalmente neonatologistas, ou até médicos clínicos, na clínica médica, internistas, né? Isso. Então, eu acho que é algo muito importante que o pediatra ele tem que se engajar e procurar estudar, procurar saber, porque nenhum especialista vai ter mais contato com crianças com suspeita de inato, principalmente os neonatologistas, tá? Perfeito. E aí o senhor trouxe essa história muito interessante. Eu acho assim, primeira coisa, os erros inatos são doenças genéticas, sim, onde você tem um grupo muito grande, muito amplo,
Hoje, para você ter noção, o último estudo de revisão fala-se 1.450 erros inatos de metabolismo. Pois é, estou falando em De 4, quatro, né? né? Que eram os mais Mas importantes assim, da época, né? Que chamava atenção. isso, mas esse raciocínio que o senhor falou, ele permanece válido, porque assim, num screening neonatal, ou seja, no teste do pezinho, não tem sentido você colocar, por exemplo, doenças não tratáveis. Então, assim, essas 4, né, as principais, fenilcetonúria, fibrose cística, hipotiroidismo, né, e isso foi expandindo, são doenças tratáveis, em que o delay, o atraso do diagnóstico leva a repercussões muito sérias. Perfeito. Então, assim, apesar desse número ter crescido exponencialmente, isso não significa dizer que todas essas doenças deveriam estar num teste de pezinho, no screening neonatal. Mas eu acho que fica essa mensagem, é um grupo de doenças bastante amplo, vasto, mas que podem ter manifestação, geralmente no período neonatal, mas podem aparecer nas formas intermediárias no lactente e nas formas mais leves, até na criança mais velha ou até mesmo no adulto. Né? Lembrando que aí tem, hoje a gente fala de 4 grupos de erros inatos, né? O primeiro a gente chama de distúrbios tóxicos, que são o quê? Os aminoacidopatias, os distúrbios do ciclo da ureia, né? Que é aquele bebê que nasce, toma o leite ali materno ou a fórmula e entra em coma com o aumento da amônia. Você tem um segundo grupo, que é o grupo de produção de energia, que é aquela criança que aí você tem as doenças mitocondriais, mas você também tem doenças que cursam com hipoglicemia. Isso é relativamente comum. Né? A gente não sei, mas agora está com algumas 5, 6 casos desses. E é sempre um desafio muito grande. Essa criança que continua fazendo hipoglicemia, mesmo com a VIG, né, ou TIG, né, de onde você esteja, alta, com a alimentação muito muito certa, né? Horário, 2 horas, 3 horas. Aquela criança, ela permanece com hipoglicemia. E ali você tem nesse grupo as glicogenoses ou os distúrbios de beta-oxidação, que é de metabolismo de gordura. O terceiro grupo seria o grupo das doenças de depósito. Essas doenças de depósito, até, muito comumente, elas podem, assim, ter uma clínica mais tardia, né? Como, por exemplo, a mucopolissacaridose, que a criança até nasce sem muito estigma, mas com o tempo ela vai tendo, né? Aquela face infiltrada, uma organomegalia, alterações articulares, ósseas. E o quarto grupo seria o defeito de neurotransmissores. Então, hoje, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o diagnóstico é o raciocínio clínico mesmo, clínico pediátrico. Então, aquela criança ali que está com suspeita de errinato, ela predomina uma acidose metabólica, é uma acidose metabólica com aumento de genion gap, é uma criança que não tem acidose, mas tem uma amônia aumentada, é uma criança que está fazendo hipoglicemia. Então, de acordo com o que a gente chama até do inglês, né, esse anglicismo chamado bedside biochemistry, ou seja, essa bioquímica básica que ela tem que anteceder aqueles exames mais complexos, né? Cromatografia de aminoácidos, ácidos orgânicos urinários. Perfeito. Então, o raciocínio clínico no errinato metabolismo, ele deve preceder. Então, o pediatra ele tem que tentar identificar em que grupo aquela criança pode estar e já se antecipar, doutor João, que eu acho que é o maior desafio, a uma conduta sem o diagnóstico. Então, você tem que tentar se conduzir. Então, assim, é belíssimo, é uma área belíssima, que é totalmente do pediatra. No Brasil, há uma distorção. Eu, como pediatra, mas como neuropediatra e fiz neurogenética, há uma distorção aqui, onde fica muito, dependendo da escola de onde você vem, é o geneticista, mais raramente o neurologista, mas eu vi, por exemplo, os pediatras se afastarem. E no mundo todo, né, ano passado eu tive a honra de dar aula no Congresso Mundial de Resinatos lá no Porto. E eu acho que entre os palestrantes, uns 200, tínhamos eu e mais um neurologista. Todos eram pediatras. Uns 10 geneticistas e o restante, eu acho que 80% dos palestrantes eram pediatras, uns 10% de médicos clínicos, né, que eles chamam internistas. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. E esse, então, André, é a motivação maior da sociedade brasileira, que hoje à noite também vai ter um evento com o Dr. Salmo Haskin, que você conhece muito bem. E aqui a Sociedade Cearense de Pediatria, com você, logo mais com a Janaira, com a Erlane. Por quê? Porque eu ainda sou da geração, me lembro como se fosse hoje, no Rio de Janeiro, quando eu vi o primeiro caso de mucopolissacaridose. E, como diretora do SEIBM, e como coordenadora da residência, quando a gente dava um diagnóstico de uma doença rara, quase que era como se a gente estivesse sinalizando o atestado de óbito. Era muito triste para nós pediatras. Então, quando eu vejo o trabalho de vocês no Alberto SEIBM, onde eu sei que a porta é aberta, quer dizer, quando a gente tem uma dúvida, um diagnóstico previsível, que a gente liga lá para a Soninha, para você, para a Erlane,
e sabemos que naquela mesma semana a criança será atendida, ou isso dá um alívio, dá uma sensação assim. Então, é isso que a gente quer hoje discutir com os colegas pediatras, com os familiares que estão tendo esse diagnóstico, porque quanto mais precocemente, a gente sabe, em qualquer patologia, o diagnóstico for dado, mais chances de uma vida digna para aquelas crianças e para os seus familiares, não é isso? Concordo plenamente. Eu acho que a senhora falou duas coisas, muitas coisas sábias, como sempre, né? Mas duas, assim, a primeira é essa coisa do tempo, né? Acho que a senhora falou, eu lembro quando a senhora foi diretora do SEIB, eu era residente do HU, passando no SEIB, e a senhora traz essa questão do pediatra lá na frente com a doença rara. Eu acho, doutora Ana Maria, você pode discordar de mim, doutor João Bosch também, que houve ali talvez um distanciamento entre a geração da senhora, talvez até essa atual, onde eu vejo uma mudança. Hoje lá no SEIB, por exemplo, eu vejo os pediatras mais jovens voltarem a ter interesse muito grande nas doenças raras. E eu acho, aí quando a senhora falou, isso é muito importante, sobre essa questão do tempo, naquela temporalidade ali, que o pediatra estava mais na frente mesmo da doença rara. E aí a senhora trouxe outra coisa muito importante, uma reflexão sobre a mudança, né? Mudança de paradigma, né? De você ter hoje tratamentos de doenças, como a senhora falou, que recebiam uma sentença, um atestado, né? Uma coisa negativa. E hoje se tem esperança, sim, dessas novas terapias, mais um motivo para o pediatra estar cada vez mais engajado nas doenças raras. Para enriquecer mais ainda, né, esse nosso pé de prosa, nós estamos aqui com a nossa querida Janaira, que é presidente do Departamento Científico de Alergo Imuno da Sociedade Cearense de Pediatria. Seja muito bem-vinda, Janaira. Eu estava, quando você chegou, perguntando ao André de quando esse movimento de doenças raras surgiu de uma maneira mais forte. A Ana anteriormente falava sobre a sentença de que essas crianças, né, elas sofriam, e a gente também, quando dava um diagnóstico de uma doença rara no nosso infantil Alberto Seib. Então, o André estava nos explicando isso, né? É com você, André. Bem, acho que é uma pergunta difícil, né, doutor João? Quando surgiu o interesse, eu acho que já tem um bom tempo, acho que é difícil você colocar isso. A definição vem mudando, né? Segundo a OMS. Não, você vê porque o próprio teste do pezinho que a gente estava comentando, isso, né? Até um tempo atrás. Ele hoje é bem ampliado, né? Eu acho que acho que assim, o que vem mudando é à medida que os tratamentos são desenvolvidos, né? Tratamentos modificadores da doença. E a partir do momento que novos tratamentos são desenvolvidos, há um interesse maior ainda pelas doenças raras. Mas acho que é um caminho ainda, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já se incluiu a AME, atrofia muscular espinhal, que é a segunda doença genética mais letal na etnia caucasiana, que é difícil falar isso no Brasil, só perdendo para a fibrose cística. Então, nos Estados Unidos, o último estado foi ano passado, né? Então, a criança ela faz o teste, é um teste genético, não é bioquímico. Então, faz primeiro, inicialmente, um teste chamado PCR, depois ele é confirmado pelo MLPA. E aquela criança ela já recebe diagnóstico precoce, como a doutora Ana Maria falou, e na AME é muito verdade isso. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Porque você tem uma perda de neurônio motor ali da medula. Então, é algo que ainda vai se expandir muito. No Brasil, existem alguns estados que já incluíram a AME em alguns projetos pilotos. Perfeito. Ana, com você. Então, muito bom ter aqui você, Janaíra, você que é uma das presidentes do departamento, com todo respeito às demais, mais presentes e mais cobradores. Foi você mesmo que nos lembrou na semana passada que agora 28, porque esse ano não tem 29, nós teríamos que nos reportar, dialogar sobre os raros, que ano passado nós chamamos de raros, já não tão raros, né? Sim. Então, vocês têm números, assim, incríveis. E eu gostaria de, além de você se apresentar, né, como presidente do nosso departamento, como membro do departamento da SBP e como uma militante lá no nosso queridíssimo Hospital Albert Seib, também nos falasse sobre o que são os erros inatos da imunidade. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que quanto mais a gente debate, eu acho que mais as coisas evoluem. Eu queria só complementar um pouquinho a questão do André, é que assim, quando eu acho que surgiu esse interesse, eu acho que esse interesse ele surgiu de vários locais ao mesmo tempo. Eu acho que partiu do corpo
técnico, ou seja, das equipes, tanto médica quanto multidisciplinar, que estavam lidando com esses pacientes, mas eu também acho que partiu das famílias. A gente cada vez mais tem sentido que a família, ela se apropria desse diagnóstico e ela quer intervir nesse diagnóstico. Então, cada vez mais a gente tem visto, mesmo no nosso meio, que a gente atende uma população que é do SUS e que é uma população que nem sempre vai ter um nível superior, mas eu tenho muitas famílias de nível médio que são muito interessadas, que estudam, que pesquisam, que trazem os papers para a gente e perguntam, doutora, o que a senhora acha desse remédio? O que a senhora acha desse exame? Então, assim, eu acho que as coisas, elas se movimentam na medida em que a gente tem um comportamento proativo. Eu acho que a gente é capaz de transformar a realidade quando a gente consegue sair desse nosso papel passivo, esperando que as coisas cheguem e a gente começa a ir atrás, né? E a gente vê muito isso dentro das doenças raras. Você faz a diferença, mas você precisa investir para que a diferença venha. E eu acho que essa parceria tem sido grande. Eu acho que a parte técnica, que somos nós, né? Equipe multidisciplinar, que cada vez mais, né, André, a gente trabalha, a gente sabe que sozinho, como médico, a gente não consegue dar um tratamento tão bom para esses pacientes quando é multidisciplinar, e eu acho que as famílias têm um papel essencial, porque elas estão correndo atrás, elas estão se esforçando, elas estão participando das consultas públicas, elas estão lá exigindo que aqueles medicamentos estejam disponíveis para tratar seus filhos, e eu acho que assim faz a diferença, né? Com certeza. Isso que você acabou de demonstrar aqui para nós três é o que a gente pode chamar e classificar de cidadania. Sim. Então, o SUS, sem dúvida, é o maior sistema universal de saúde do mundo. Sim. Embora tenham muitos bons sistemas universais no Canadá, por exemplo, mas a população do Canadá está longe de ter a população do continente, que assim podemos chamar Brasil. Sim. Então, isso é belíssimo. Quer dizer, por isso que eu estava comentando com o André a questão da fila zero. Quer dizer, na hora que um pediatra... Eu queria que você falasse sobre isso, que um pediatra desconfia no seu ambulatório da atenção primária de uma doença rara. Como ele deve se conduzir em relação ao Albert Sabin? Então, é assim, a senhora tinha até me perguntado o que são, no caso, quais são as minhas doenças raras, né? Que são os erros inatos da imunidade. O que é um erro inato da imunidade? Qualquer defeito no funcionamento do sistema imune, seja ele estar não funcionante, hiperfuncionante ou desregulado, qualquer coisa que impacte no funcionamento adequado, ele é considerado um erro, da imunidade, né? Então, um erro inato da imunidade, que é um termo novo, que a gente antes considerava imunodeficiência primária, mas esse termo ficou obsoleto, por quê? Porque as crianças, a gente quando associa imunodeficiência primária, a gente acha que os meninos têm infecção. E hoje a gente sabe que não é só infecção. Esses meninos, eles podem ter autoinflamação, eles podem ter desregulação. É quando o sistema imunológico, ele não consegue mais controlar o seu funcionamento. Então, ele está totalmente desregulado e pode dar quadros muito mais difíceis de tratar do que, por exemplo, uma deficiência de anticorpo. Que eu vou lá, reponho um anticorpo na veia, resolvi o problema do meu paciente. E quando eu tenho uma desregulação desse sistema, muitas vezes só tem um jeito. Ou eu vou imunossuprimir e tentar achar um equilíbrio, ou eu vou mudar esse sistema imune através do transplante de medula óssea. Então, assim, como são doenças difíceis de manejo e são doenças essenciais. A gente vai já falar de triagem neonatal, que eu acho que é importante, porque, assim, é como o André falou, tempo para a gente é essencial. Nós estamos diante de doenças em que, se eu fizer um diagnóstico precoce e eu conseguir uma intervenção, eu mudo completamente o prognóstico desse paciente. Então, no meu caso, por exemplo, quando a gente tem uma imunodeficiência combinada grave, que o sistema imunológico ele não está funcionante nem na parte de linfócito T, nem na parte de linfócito B, que é anticorpo, e os linfócitos que vão defender, eu estou diante de um paciente que é fundamental que eu coloque esse paciente para um transplante de medula. E todos os estudos mostram que se ele transplanta nos primeiros 3 meses de vida, ou seja, eu tenho que me antecipar ao sintoma, né? Eu mudo o prognóstico. A chance do sucesso nesse transplante é mais de 90%. Então, assim, por isso que hoje a gente funciona dessa forma. Doença rara no Albert Sabin não tem, ele passa na frente da regulação.
Então, se você tem uma suspeita de um erro inato da imunidade, entra em contato com a equipe da Alergoimuno e a gente fala com a coordenação e automaticamente esse prontuário ele é aberto, porque é considerado como se fosse uma via outra, não é a mesma via da regulação. Porque se a gente for esperar esse paciente chegar via regulação, ele vai perder time. E é o que a gente não pode, né? Perder o tempo. Ou quem sabe a própria vida. Sim, com certeza. Perfeito, né? Essa colocação da Janaína, né? E como a André já tinha, desculpe, colocado anteriormente, e o que a Janaína diz, da antecipação, né? É fundamental, né? E na medicina como um todo, né? Sim. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o André, importante, que é sobre as terapias, né? Que são modificadoras das doenças e estão revolucionando as doenças neuromusculares. Eu queria que você comentasse sobre isso. Essas terapias. Realmente é um momento importante, né, que a gente está vivendo. Existe essas terapias modificadoras das doenças são terapias genéticas, né, assim, de uma forma geral. E como a gente falou aqui da atrofia muscular espinhal, acho que provavelmente a melhor terapia, já, assim, um grupo de terapias já desenvolvidas você tem hoje três tratamentos, né, aprovados e 2 já incorporados pelo PCDT, né, que a criança tem direito administrativamente, ou a terceira, né, que é a terapia gênica, já tem um parecer favorável da Conitec. E são, assim, realmente, elas encaixam bem no nome que o senhor falou, terapia modificadora da doença. Então, só um dado para a atrofia muscular espinhal, que é uma condição que é a segunda condição letal mais comum, né, como eu falei, só perdendo para a fibrose cística. A AMI1, que é aquela criança hipotônica, que já nasce, já tem sintomas nos primeiros 6 meses de idade, não consegue sentar-se, ela tem a evolução natural da doença, por volta de 10,5 meses, está em necessidade de ventilação mecânica. E por volta de 20 meses, 92% das crianças hoje foram a óbito, ou estão em ventilação mecânica permanente. E hoje você vê crianças que, no mínimo, sentam. Tá? Assim, sobrevivência com 20 meses, 100% nas crianças tratadas, isso em estudos de AMI1 sintomático. Né? Então, acho que a gente pode sim reforçar isso e essa importância do pediatra naquele capítulo de bebê hipotônico, de dar um diagnóstico precoce, de suspeitar precocemente. É uma condição onde a prevalência de heterozigotos, ou seja, de pessoas que têm variante patogênica, é 1 para 40, 1 para 50. Então, é uma doença recessiva, mas, diferentemente das outras, você não vê consanguinidade dos pais. E com um tratamento tão modificador, né? Então, você tem 2 terapias que modificam o RNA mensageiro do SMN2 e a terapia gênica que modifica o DNA do SMN1, tá? Em relação ao Duchenne, o grande avanço foi com a corticoterapia, que mudou a evolução natural da doença. Então, realmente, o impacto do corticoide foi muito importante. Mais recentemente, foram desenvolvidas algumas terapias novas, é um pouco complexo, muito técnico para eu falar aqui, mas e essas terapias elas eram direcionadas pelo tipo de mutação, então isso é importante, né? Você saber, por exemplo, uma variante nonsense tem uma terapia específica, para uma deleção de exon tem outra, e mais recentemente foi aprovada uma terapia que seria ampla, que seria a terapia gênica para Duchenne. Foi aprovada, mas não foi incorporada, tá? Aqui no Brasil. E também ela tem uma indicação, uma janela de oportunidade curta, né? Ficaria entre 3 anos e menos de 8 anos. Então, isso é um desafio para a gente. Como a gente estava falando, nós temos aqui no Hospital Albert Sabin, a gente tem a segunda maior casuística do Brasil, de Duchenne, bem registrada. Por causa de diagnósticos, né? Lógico. Pelo fato do diagnóstico estar sendo feito de forma precocemente. Né? E a gente estava aqui comentando, já que você falou em Duchenne, essa questão também não só do apoio da família, você falou muito bem de quantas famílias estão atentas, agindo de forma cidadã. Eu queria também comentar com vocês a questão, por exemplo, de uma pessoa que a gente tem a maior admiração no Brasil, que se chama Maurício de Souza. Aquela revistinha da Mônica com um paciente, que eu não estou lembrando... É o Edu. Que tem Duchenne. E as crianças da escola começam a receber, sem fazer bullying, muito pelo contrário. Quer dizer, é um outro papel, né, acolhedor, que a Sociedade Cearense de Pediatria, que ano passado fez um evento da academia, que foi saúde e educação, do quanto nós precisamos trabalhar de mãos dadas. E vocês dois, que estão em 2 departamentos da sociedade diferentes,
Nós poderíamos pensar em algo assim, de nos encontrarmos mais com as escolas, onde essas crianças precisam frequentar. Isso é uma coisa também E que as eu gostaria. associações, né, dona Maria, como a Janaína falou, né? Acho que isso como eu falei para ele, né? Pergunta muito complexa. Quando começou, como foi? É difícil Esse explicar, movimento, mas certamente o que a Janaína falou esse é interesse. fundamental, né? O clamor público, né? Clamor público. Então, você tem hoje, por exemplo, grandes congressos, acho que todas as áreas têm, por exemplo, o maior congresso do mundo de AMI, ele chama-se QSMA. Eu fui ano passado, tive a oportunidade de ir, e ele foi fundado por famílias. Que depois os médicos, eles querem estar lá dando aula, falando, Mas a iniciativa foi totalmente famílias, né? Inclusive, tem até uma família aqui do Ceará que fez parte da iniciativa. Eu sei quem. De distrofia muscular também, o Muscle Dystrophy Association, MDA. Então, assim, e essa questão que a Janaína está falando, de trazer as novas terapias, de fazer pressão nos órgãos regulatórios, tanto da Anvisa, Conitec, tanto para aprovação como para a incorporação, né, ao SUS, isso é clamor público, né? Então, isso na AME, por exemplo, as aprovações de terapias de alto custo, elas foram em tempo recorde, né? Elas foram aprovadas em tempo recorde. Pelo legislativo. E isso é a pressão, Senado, pressão nas Senado famílias, né? e Câmara de E essa coisa que a Janaína falou, desculpa me perpassar um pouco, mas assim, que a Janaína falou sobre os raros, né? Com a globalização do conhecimento, a democratização, na verdade, diria isso, né? Você consegue. Acho que a pessoa que é uma pessoa que não é médica, ela vai ter mais dificuldade, talvez, de separar, né? O que é técnico, o que não é tão bom. Mas hoje as pessoas estão um diagnóstico de uma Smith-Lemni-Opitz. E a mãe chega, lê tudo sobre aquilo, vê terapias, Chega perguntando. chega na emergência, doutora Maria, e critica. Aí me fala assim, o pediatra não sabia o cara não da minha doença. E a gente tem que, olha, ninguém sabe, eu não sei o nome de todas as doenças, ninguém sabe o nome de todas as doenças. Né? Então, acho que é uma coisa a mais que o médico, o pediatra especialmente, tem que se deparar com essa nova realidade, né? De até de ser humilde, escutar e ler o material que as famílias trazem. Perfeito, perfeito. É isso que você disse. Trazem paper, como você disse. Sim. Né? Trazem artigos de boa qualidade. Que às vezes a gente nem viu ainda. Nem viu ainda. Pois Porque você está é, preocupado em estudar 200, muitas 200, coisas. 700, e a família está lá focada em uma. E eu queria complementar que o segmento dessas crianças com essas famílias, né, com o envolvimento delas, essas crianças complicam e evoluem muito bem, né? Não é verdade, né? Uhum. Quer dizer, com esse Muda- cuidado, né? A gente Muda a história muda a natural. história da- natural da própria doença. De crianças que fazem aspiração frequentemente, por exemplo. Quando a criança é bem cuidada, né, e a gente tem um caso que eu e a Ana Maria nós conhecemos, que no relato já é um adulto hoje, nunca fez uma aspiração, Uhum. né? E é um AME, Sim. entendeu? Todo mundo sabe. Exatamente. Mas é porque é bem cuidada. Muito. Sim, Muito bem e outra cuidado. coisa, sabe, que eu acho que é importante, até porque a gente está batendo um papo com os pediatras, é assim, o papel do especialista, ele entra muito na doença e Doença, isso. nas intervenções específicas da patologia. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, e o pediatra não pode esquecer, que essa criança, ela é uma criança em todos os outros aspectos, né? Perfeito. Então, assim, não dá pra gente, por exemplo, e é uma das coisas que a gente sente bastante, é que, assim, esse paciente, apesar dele ser uma criança com uma doença rara, além da doença rara, ele tem todo um outro contexto de criança que precisa de um acompanhamento, de uma poricultura adequada, que precisa de estímulo, de socialização, dentro do vacinas. contexto da limitação dele, exatamente. Então, assim, eu acho que trabalhar em parceria funciona muito bem. E a gente hoje, pelo menos quem está lidando com doença rara, a gente entende que eu não posso trabalhar sozinho, não posso trabalhar isolada. Quando eu estou trabalhando como especialista isolada, eu não vou atingir a minha meta, eu não vou atingir o meu objetivo, que é melhorar ao máximo a qualidade de vida. Então, cada vez mais a gente entende que as outras profissões, o trabalhar multidisciplinar, é o que vai dar qualidade de vida. Então, o ideal, né? Eu acho que quando a gente vai em serviços de ponta, e é o que a gente está tentando no SUS também, a gente começa a montar serviços multidisciplinares. Fono, físio, TO, psicólogo Perfeito. e outras especialidades, né? André, aqui nós falamos com muito carinho, com muita do protagonismo do Hospital Infantil Alberto Seib. Por uma boa ironia do destino, estamos aqui, 2 ex-diretores, né? Eu tive a honra de fazer parte da gestão do Seib por 10 anos, sendo 2 e depois 8, e entreguei, na época,
o bastão ao meu amigo João Borges e ele conduziu magnificamente, introduziu novos projetos. Foi um tempo que a gente criou muito a humanização do atendimento, vários projetos. E ainda sabemos que 2 ex-residentes, né, conduziram magnificamente, como foi a Marfisa Portela e agora a Fábia Linhares. Todas 2 deram e continuam dando muita ênfase ao cuidado especial às crianças especiais. Então, vocês 2 que trabalham nesse ambulatório, você podia me dizer um pouquinho para aquilo que seus olhos brilham quando falam, que é como é o ambulatório e o cuidado para essas crianças no nosso queridíssimo Hospital Albert Sabin? Doutora Ana, realmente até vejo a emoção nos olhos da senhora, do doutor João, né, quando fala do SEIB, né, Janaíra e eu somos da mesma época, né, de entrada no SEIB, e acho que a primeira coisa, quando a gente fala de raros, a gente tem que entender que esse raros, o papel do SEIB com os raros faz décadas, né, Janaíra? Então, nos antecede e muito, e vocês já estavam nisso há muito tempo, né? A gente fala, existe hoje uma coisa formalizada, que foi muito bacana, do governo federal, que é a instituição do Centro de Referência em Raros. O SEIMI, acho que foi da 2ª leva, se não me engano. Foi tudo ali um projeto ali que a Erlane teve muito papel nisso aí, fazer a parte burocrática. Parte burocrática não é comigo. Eu falei, Erlane, estou aqui para os diagnósticos e conduta. A Erlane puxou. Então, o SEIMI entrou formalmente na frente de muito hospital. Por exemplo, o Hospital das Clínicas da USP agora que vai entrar. Nossa. No centro de referência. O SEIMI já está há alguns anos já. Mas, assim, eu acho que isso foi só uma formalização de algo que sempre foi inerente ao SEIMI. Pelo volume, pela excelência dos profissionais que sempre trabalhavam lá, essa questão humanística, né, que o SEIB sempre teve, de acolher aos raros, e essa coisa das múltiplas especialidades, né? Sempre tem todas as especialidades pediátricas. Então, as doenças raras, elas não são só as genéticas, né? Tem a doença infecciosa rara, reumatológica, imunológica, neurológica, cardiológica, né? Pneumológica, né? Respiratória. Então, assim, sempre, todas as áreas, onde é que essas crianças procuram, né? Raríssimas exceções sempre procuraram o Hospital Infantil Albert Sabin, não só aquelas famílias carentes, né? Quantas gente não sabe história de pessoas com bom nível que procuravam o Hospital Albert Sabin porque lá sabia que tinha profissionais de qualidade. Então, acho que as coisas, como a senhora falou, né, fez todo o trabalho, deixou o legado, entregou bastante para o Dr. João Borges, deixou o legado, e esse legado continua. Estamos aqui, uma geração um pouco mais nova, né, Janaíra? E de forma muito honrada, tentando manter essa missão, Dona Maria, que vocês começaram, né? Eu não posso deixar de lhe interromper, porque quando a gente falou em pneumo, não dá para não lembrar da Claudinha. Com certeza. Do Danilo, que eu tive a honra de ser orientador dele, agora no mestrado, e foi exatamente sobre fibrose cística que me fez me atualizar. Uhum. Então, isso é muito importante para nós que militamos, né, João, na saúde pública. Nos dá assim, uma alegria saber que essa caminhada valeu a pena. Muito. Porque vocês continuam e continuam com maestria, e eu tenho certeza que o Ceará, não só na educação, mas na saúde pública e principalmente na saúde infantil, dá bons exemplos para o Brasil. E só para finalizar, a gente ratificar o que a senhora falou, porta aberta, concordo plenamente, como a Janaíra falou, em termos de prognóstico, uma criança que tem o SCID, o transplante de medula óssea. Da mesma forma, a gente pensa assim, eu e a Erlane pensamos assim. Então, o paciente hoje, ele pula as etapas da hierarquização. A gente tem praticamente uma triagem lá feita para o raro. Então, e a gente deixa até o recado, né, para os pacientes com suspeita de doenças neuromusculares, de AME, de distrofias musculares, que mudam, tem tratamento, muda-se prognóstico, e também as doenças neurodegenerativas e as doenças metabólicas, os erros inatos do metabolismo, assim como a Janaíra trata dos erros inatos da imunidade. Então, esses casos, uma cartinha, um contato, a doutora Sônia, como a senhora falou, nos ajuda bastante com isso, os médicos. Então, essa rede... Escancar as portas. As portas estão escancaradas, e a gente agora, com essa nova etapa desse projeto de fazer até uma divisão física, né, dos raros, né, que acho que 2025 isso promete,
Acho que é uma coisa que a SOCEP pode abordar, né? E a gente, mais uma vez, o Estado do Ceará vai ter esse protagonismo. Então, eu falei ontem lá na Assembleia que poucos estados têm. O estado do Rio Grande do Sul sempre foi vanguarda nisso, né? Eu acho que A o Casa primeiro, dos ele Aros. único. Tem a Casa dos Aros. Isso. Mas depois desse, doutor João, Aí abre, vai ser a gente agora, né? Tem o Raros de Recife, que é um hospital menor, né? Um projeto muito bacana, mas é menor. Eu acho, mas dentro do hospital grande... E outra coisa, porque a Casa dos Raros ela é dissociada, ela é uma entidade própria, né? Pessoas maravilhosas, o professor Roberto Giuliani, a doutora Carolina Fischer, pessoas amigos meus, mas o nosso projeto aqui no SEIM é que o Raros esteja dentro do hospital, faça parte da estrutura do Hospital Infantil Alberto SEIM. Então, mais uma vez ratificando, portas abertas, basta comunicar comigo, com a Erlane, com a doutora Ana Maria, com o doutor João Bosch, com a Janaira, a gente faz essa rede e estamos lá para ajudar. Janaira, tem algo que todos os pediatras estão muito quietos e até felizes, porque a gente sabe do progresso que está tendo. Como é que está o teste do pezinho ampliado? O que é que tem de novo para que a gente comemore? Bom, doutora Ana, eu acho que não só os pediatras, mas todos nós que trabalhamos com doenças raras, cada vez mais a gente está interessado em ver que esse projeto de ampliar o teste de triagem neonatal no SUS, no Brasil, ele possa acontecer. O que é um objetivo da gente ter uma triagem neonatal? São doenças que, na verdade, elas têm... o diagnóstico precoce dessas doenças vai intervir na evolução. Então, seja porque você tem uma medicação para ser feita, que pode fazer com que esse paciente evolua diferente, que tenha um melhor prognóstico, ou então seja porque você consegue, com um diagnóstico precoce, intervir e evitar, por exemplo, que o paciente evolua, como é o caso, por exemplo, de uma fenilcetonúria, em que o tratamento é você evitar o contato com a fenilalanina e o paciente não vai desenvolver todo o quadro de atraso neurológico, né? Então, assim, eu acho que esse projeto é um projeto, assim, sensacional. A gente vai sair daquelas 6, 7 doenças básicas que a gente consegue hoje detectar precocemente no nosso teste de triagem neonatal, e o objetivo é ampliar isso para em torno de 50 doenças. Doenças das mais diversas áreas, né? Principalmente neurologia, na parte da imunologia, as doenças mais graves, como o SCID, que os pacientes vão a óbito em 100% dos casos se não transplantarem, né? Mas outras especialidades também, nas quais a gente sabe que o diagnóstico precoce vai levar a uma intervenção e mudar realmente o prognóstico desses pacientes. Eu acho que a gente cada vez mais está entrando na era da gente prevenir as complicações, da gente prevenir a mortalidade ou a gente atenuar a morbidade desses pacientes. E não tem como a gente fazer isso sem diagnóstico precoce. Então, eu acho que a nossa batalha como pediatras, a nossa batalha como cidadãos, o nosso objetivo da gente ter no futuro uma qualidade de vida melhor para esses pacientes portadores de doença rara, com certeza vai ser a gente investir na triagem neonatal, num diagnóstico precoce, e não só no diagnóstico precoce, mas na instalação de políticas públicas que a gente possa manejar adequadamente esses pacientes que foram diagnosticados no teste de triagem neonatal e a gente consiga realmente ter um impacto na mortalidade desses pacientes no futuro. Eu acho que a gente vai estar, assim, contribuindo para que a pediatria quer hoje, né? Que é a gente conseguir chegar em adultos saudáveis aos 100 anos. Então, eu acho que a gente tem que investir realmente na triagem neonatal. Eu queria agradecer já ao André, à Janaira, à Ana, né, por essa conversa aqui maravilhosa que tivemos. Espero-se que a gente possa contribuir não só com os nossos colegas pediatras, mas também com as famílias, de tanto que a gente debateu aqui, da importância delas, né, para que tomem conhecimento mais aprofundado dessas doenças raras que nesse momento a gente discute. Então, eu queria, Janaira, muito obrigado, né, pela tua participação e muito obrigado também, André. Prazer foi todo meu e da Janaira. Prazer, com certeza. Estamos aqui para contribuir, né? Obrigado.